Amigos do Canelada, hein? O Botafogo calou a boca de muita gente, inclusive a minha, porque eu sou sujeito homem para assumir o que eu falo. Se eu critiquei, se eu chamei de amarelada o que aconteceu com o Botafogo nos últimos 3 jogos, hoje eu tenho que ser sujeito homem para vir aqui e elogiar muito a vitória de hoje do Botafogo. Que vitória do Botafogo! Uma vitória maiúscula sobre o todo-poderoso Palmeiras dentro da sua casa, e vale deixar claro, no momento em que o Palmeiras tem seu recorde de aproveitamento em casa. É o recorde de aproveitamento do Palmeiras no Allianz Parque, na história do Palmeiras. E o Botafogo foi ao Allianz Parque, depois de ser muito criticado, não que eu ache que não merecia as críticas, mereceu. Amarelou sim nos últimos jogos, sentiu sim a pressão. Mas aí o Botafogo vai até o Allianz Parque, a torcida foi na saída do treino, o treinador convocou a imprensa para mostrar para o seu torcedor que o Botafogo não estava sob pressão, que o Botafogo estava preparado para o jogo, e o Botafogo vence o Palmeiras por 3-1 dentro da sua casa. O Botafogo abre 3 pontos de vantagem do Palmeiras, faltando 2 jogos. Faltam 2 jogos. O Botafogo vai pegar o Internacional fora de casa, jogo dificílimo, e vai pegar o São Paulo na sua casa, podendo o São Paulo ajudar o Palmeiras. Ou seja, o São Paulo não deve ir cheio de vontade para esse jogo, a não ser que precise dos pontos para se classificar para a Libertadores. Agora, tudo aquilo que a gente falou durante a semana, que o Botafogo tinha amarelado, que tinha sido uma pipocada feia, eu não me arrependo de ter falado. Porque não pode empatar com o Cuiabá em 0-0 em casa, empatar com o Vitória em casa e não vencer o Atlético Mineiro com um jogador a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo. Não pode. Só que hoje esse time tem que ser elogiado. Porque os caras mostraram culhão, os caras mostraram coragem, os caras tiveram uma atuação. O começo do jogo foi do Palmeiras, mas o Botafogo achou o gol numa jogada ensaiada, ou seja, treinamento, mérito do treinador, e depois disso o Palmeiras não conseguiu ameaçar tanto o Botafogo, que foi muito melhor no segundo tempo. Ou seja, é um Botafogo que poderia ir, para Buenos Aires, para a final da Libertadores, com uma pressão absurda, sendo considerado amarelão, sendo considerado pipoqueiro, e não. Sai do Brasil rumo à Argentina com a confiança lá no alto, com o choro do Adrielson na comemoração, com a entrevista coletiva do Arthur Jorge. É um Botafogo que vai cheio de moral. E eu vou ser sincero, tá? Quando tem que criticar, eu critico. Fico feliz, cara, com esse momento do Botafogo. Ah, mas você é flamenguista, deixa de ser mentiroso. Eu sou carioca. Eu sou do Rio de Janeiro. E eu vou dizer que era horrível, era constrangedor ver um gigante como o Botafogo na fase que passava o Botafogo. Sempre lutando para não cair, disputando Série B, só disputando o título mesmo no estadual. Agora não. É um Botafogo que disputa título brasileiro, é um Botafogo que tá na final da Libertadores, e eu acho sim muito foda ver um gigante do futebol brasileiro ressurgindo e podendo dar títulos de expressão para o seu torcedor, que não comemora desde 95 um título de expressão. Então, eu acho que essa vitória de hoje pode ser um divisor de águas para o Botafogo. E outra coisa, um segundo tempo muito decepcionante do poderoso Palmeiras, A gente já vinha dizendo que estava conseguindo resultado sem grandes atuações. Era um Palmeiras que precisava do resultado e foi mal no segundo tempo. E o mais impressionante de tudo, pela primeira vez, eu não me lembro de ter visto Abel Ferreira vaiado e Abel Ferreira até chamado de burro
no Palmeiras. E eu li, aqui eu não estava no estádio, eu não posso saber, mas eu já li em algumas páginas aqui das redes sociais que na hora da substituição do Estevão, parece que o Estevão pediu para sair, que sentiu alguma lesão, mas o torcedor no estádio não sabia e ouviram-se gritos de burro que depois foram abafados ali só por vaias ao Abel Ferreira. Ou seja, o Palmeiras, que chegou no jogo de hoje como todo poderoso, recuperando de novo, passando o Botafogo de novo, sai com a moral baixa. E o Botafogo, que foi chamado de pipoqueiro por muitos, inclusive por mim, não sou frouxo, assumo o que falo. Achei uma pipocada absurda, sim. E esse Botafogo, que vinha sendo chamado de pipoqueiro, de amarelão, hoje sai com a moral lá no alto e vai para Buenos Aires, para a final da Libertadores, como favorito ao título brasileiro, com 3 pontos à frente do Palmeiras. Uma boa noite para nossa mesa, boa noite aí, né? Fábio Piperno, que está com a gente, o Bruno Prado também está com a gente aqui na mesa. E, Bruninho, quero perguntar para você, porque o Piperno deve estar ainda meio abalado. Eu tô aqui nos Estados Unidos, então em alguns momentos caía minha conexão para assistir ao jogo e eu acompanhava no YouTube. E eu via a carinha do Piperno tenso, a carinha do Piperno ali apavorado. E realmente, né, Bruno Prado? Hoje o Botafogo fez um apavoro pro Palmeiras dentro do Allianz Parque, surpreendendo a maioria, né, Bruno? O Palmeiras passou antes do confronto direto e na hora do confronto direto, na casa do Palmeiras, o Botafogo assume a liderança novamente, Bruno. Bom, boa noite, Pilhado, boa noite a todos. É uma vitória gigante do Botafogo, um jogo em que o primeiro tempo teve equilíbrio, até o Palmeiras começa melhor, mas o Botafogo faz o gol e até foi uma jogada ensaiada, mas foi boa a entrevista do Gregory no intervalo para a televisão, que ele fala, não, foi uma jogada ensaiada sim, só que eu errei, eu não tinha que estar lá, mas deu certo. Ele falou que ele errou, o que ele tinha que fazer a jogada, mas caiu a bola no pé dele, ele fez o gol. Mas foi um gol bonito do Botafogo, do Gregory, que é um volante muito bom, é um volante que está entre os melhores do Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo, foi um jogo em que o Palmeiras teve que se expor e o Botafogo aproveitando bem os contra-ataques. Até antes de fazer o segundo gol, o Botafogo teve outras oportunidades de contra-ataque. Esse time do Botafogo é um time que gosta do espaço para acelerar, porque tem jogadores rápidos e fortes. É um time que prefere jogar assim do que ficar com a bola muito tempo contra um adversário fechado. Para o Botafogo é mais fácil jogar em velocidade e eles aproveitaram muito bem, fizeram os gols, conseguem uma bela vitória, uma vitória que emocionalmente é excelente, além da matemática, claro, porque eles vão para a final de sábado já de outra maneira contra o Atlético Mineiro. O Botafogo chegava pressionado a esse jogo e essa semana, né, de final, de decisão de Brasileiro e de final de Copa Libertadores da América, e o Atlético não vence há 10 jogos. O Atlético hoje perdeu para o Juventude, com o time inteiro reserva, mas o Atlético não vence há 10 jogos. Então o Botafogo chega bem para essa final, que é importante, mas de verdade mesmo, aí não é coisa de politicamente correto, não. Obrigado, viu? Acho que não acabou o campeonato ainda, não. Por um motivo. Claro que o Botafogo está muito perto do título, isso é óbvio. Mas o próximo jogo do Botafogo é um jogo muito difícil, contra o Inter no Beira-Rio. E não é um absurdo se perder lá. E o Palmeiras, se ganhar do Cruzeiro, fica tudo igual estava antes do jogo. Então, eu acho que a penúltima rodada ainda é aberta, principalmente se o Inter vencer o Flamengo. Antes de jogar com o Botafogo, o Inter joga com o Flamengo no Rio. É um jogo difícil, óbvio. Não é fácil ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro. Mas hoje o Flamengo deixou de ter chances matemáticas de ganhar o campeonato. Ele tinha ainda uma pequena chance matemática, não tem mais. Mas se o Inter ganhar do Flamengo e ganhar do Botafogo, o Inter chega à última rodada com chance de ser campeão. Então isso deixa esse jogo no Beira-Rio, principalmente se o Inter ganhar do Flamengo, um jogo perigoso para o Botafogo. Que o Inter hoje, o Botafogo fez 73, o Palmeiras ficou com 70, o Inter tem 65. Se o Inter ganha do Flamengo, ele vai a 68. E se ele ganha do Botafogo, ele chega a 71. Então, o Inter, se vencer os 2 jogos, ele chega vivo na última rodada, na matemática. Então, é um campeonato, para mim, ainda aberto, porque esse jogo no Beira-Rio, principalmente se o Inter vencer o Flamengo, é um jogo duro para o Botafogo. É um momento aí, mas que, é claro, né? Hoje não é o dia de broxar o torcedor do Botafogo.
Hoje é o momento que o torcedor do Botafogo se vê como grande favorito aí ao título brasileiro. Concordo com o Bruno. É um jogo dificílimo contra o Internacional. E aí tem o outro lado também. Porque o jogo do Palmeiras também é dificílimo. O jogo do Palmeiras é contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tá numa fase ruim? Tá. O Inter tá melhor que o Cruzeiro? Bem melhor. Ou seja, o jogo do Botafogo é mais difícil. Só que o Cruzeiro, gerou-se um clima de rivalidade muito grande com o Palmeiras, principalmente das torcidas. Vamos lembrar, teve uma briga muito feia das torcidas de Cruzeiro e Palmeiras, aí agora teve uma revanche que ocasionou na morte de um integrante de uma organizada da torcida do Cruzeiro. Então, é um clima de guerra para esse jogo. Inclusive, o governo do estado de Minas Gerais está pedindo torcida única nesse jogo. É bom a gente deixar claro, com o clima de rivalidade. E outra, o Cruzeiro também disputa a vaga para Libertadores. O Cruzeiro precisa dessa vitória. O Cruzeiro não foi campeão da Sul-Americana. Logo, ele vai precisar dar tudo nesse jogo contra o Palmeiras. Eu acho os dois próximos jogos aí os determinantes para os dois times. Por quê? Porque eu acho depois o Botafogo muito favorito contra o São Paulo no Newton Santos e o Palmeiras muito favorito contra o Fluminense no Allianz Parque. Agora, a próxima rodada pode ser aquela que determine realmente o título. Mas, Fábio Piperno, você estava comentando o jogo, eu até acompanhei, você ali tenso, você ali mordendo as unhazinhas, você apavorado, porque foi um apavoro aquele segundo tempo do Botafogo, perdendo inclusive chances de gol. O Botafogo poderia ter feito 4-0 num determinado momento do jogo. Tudo bem, teve a bola na trave do Rony também no primeiro tempo, mas o segundo tempo o Palmeiras caiu muito. Piperno, é um Botafogo que ressurge. E que, claro, é sim uma volta por cima depois de ser tão chamado de amarelão por todo mundo. Não fui só eu, é que eu assumo. Tem muita gente que depois esquece, finge que não falou nada, o que mantém é frouxo, para não assumir o que falou. A gente aqui assume. Eu falei, pipocou, eu falei que amarelou, e hoje eu tenho que ser sujeito homem para dizer que atuação corajosa desse Botafogo, que ainda poupou jogadores. Começou a ganhar, tirou o Luiz Henrique, tirou o Almada, poupando jogadores. Agora, Piperno, o Abel Ferreira, pela primeira vez, eu não lembro se teve outra, não lembro se depois do CRB ele foi chamado de burro, ele foi vaiado, mas há muito tempo que eu trabalho aqui na Jovem Pan e que eu não lembro de ter visto o Abel ser chamado de burro. Não lembro também de ter visto o Abel vaiado, como aconteceu quando ele substituiu o Estevão, que vale deixar claro, parece que o Estevão pediu para sair. O torcedor tem razão, Piperno, de ter ficado na bronca com o Abel Ferreira. O que falar do Palmeiras e dessa baita atuação de hoje do Botafogo, Piperno? Carinha tá meio xoxa, mas levanta, irmão. Levanta que novos dias virão. Boa noite, pilhado, amigos. Um grande abraço à nossa audiência. Bom, primeiro que aqui, as unhas aqui, elas estão absolutamente intactas, porque nada foi ruído aí durante o jogo, né? Um jogo em que a gente tem que dar, assim, os parabéns ao Botafogo, que talvez tenha conseguido a sua mais retumbante vitória desse ciclo aí, iniciado a partir do momento em que o Textor chegou. E não só parabéns ao Botafogo, mas cumprimentar exatamente John Textor, esse personagem que já recebeu tantas e merecidas críticas, até porque fez acusações sem nenhum tipo de comprovação a tanta gente, mas o Textor, nessa semana, depois dos tropeços do Botafogo contra times menos qualificados, ele meio que chama a responsabilidade para ele, sabendo, usando uma forma muito inteligente de blindar o time. E num desses momentos o Textor diz o seguinte: nós vamos jogar lá em São Paulo, mas nós estamos acostumados a nos dar bem no campo do Palmeiras. Obviamente fazendo uma alusão à vitória do ano passado e ao fato de ter eliminado o Palmeiras na Arena há pouco tempo, aí na Copa Libertadores. Então, quando ele fala isso, de certa forma ele mexe com o time, né? Porque o botafoguense que
observou aquilo com atenção, falou, opa, não é que esse cara tem realmente razão? E o Botafogo hoje ele tem melhor time que o Palmeiras. Essa é uma realidade que o torcedor do Palmeiras tem que encarar. O Palmeiras é mais ganhador, o Palmeiras tem, né, mais força mental, não vai desistir até a última rodada, vai tentar, obviamente, se agarrar a toda essa combinação de resultados que o Bruno aqui, com muita propriedade, chamou atenção. Isso realmente é possível. O Botafogo vai ter um jogo duríssimo contra o Inter. Não que o Palmeiras vai ter moleza contra o Cruzeiro, mas o do Botafogo tende a ser um jogo ainda mais terrível, até porque a gente não sabe qual é o Botafogo que vai enfrentar o Internacional, se é um Botafogo que vai confirmar o favoritismo contra o Atlético Mineiro, ou se é um Botafogo que, né, vai jogar aí depois de alguma, enfim, depois de um eventual insucesso. A gente ainda não sabe como vai ser.